Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, um canal onde a gente fala muito aí sobre o mundo das apostas esportivas com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos exclusivos aqui pra vocês, beleza? Ó, lembrando também, se você não faz parte, já clica no link aqui, ó. Clica no link aqui embaixo, vem pro Telegram. Mais um mês fechamos no positivo, graças a Deus mesmo. Mais de 30 unidades somadas só nesse mês, tá? Então, espero vocês lá. Aqui a gente faz uma pré-análise e lá a gente pega as melhores oportunidades no ao vivo, fechou? Se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para deixar o pai cada vez maior aqui no YouTube, tá? Pro YouTube entender que o nosso vídeo tá atingindo aí, tá? A galera tá gostando bastante, fechou? Então, já deixa no comentário aqui, se inscreve, deixa o like e vamos que vamos, beleza? Bom, amanhã, dia 1º de março, primeiro dia do mês começando aí, mês muito bacana, porém, cuidado, porque é igual o dia de hoje, temos bastante jogos de Copa amanhã, beleza? Então vamos dar uma passadinha rápida aqui com vocês pelos jogos de amanhã e vamos que vamos, fica comigo até o final, porque no final do vídeo tem aquele bilhetinho filézão, tá? Tamo junto, vamos que vamos. Bom, então, pra gente começar amanhã, dia 1º de março, separei dois joguinhos ali da Copa da França. A gente tem as quartas de final da Copa da França, às 2h15 da tarde. O Nantes recebe o Lens. Nantes, 13º colocado, recebe o Lens, 4º colocado. Lens que chegou a ganhar do PSG quando estava na segunda colocação, assumiu a liderança e agora tá caindo bastante de produção, tá? E o Nantes, pro seu lado, foi eliminado pela Juventus na UEFA Europa League lá e acabou dando adeus às competições. Então só tem a Copa da França e o Campeonato Francês para disputar, beleza? Dados importantes. O Nantes perdeu 3 dos últimos 4 jogos e sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos, tá? E pro lado do Lens, tem uma dupla chance ao seu favor em 19 dos últimos 21 jogos, ou seja, só não bateu essa dupla chance nos jogos do PSG, tá? E ele marcou em 3 dos últimos 4 jogos. Aqui temos dois times de prateleiras diferentes, tá? No momento, mas pra mim são dois times de mesmo nível, tá? O Lens estava lá em cima, não sei porquê, o time não é tudo isso, não tô falando mal, mas o time não é tudo isso, e tava brigando lá em cima, não sei por que motivos, tá bom? Os últimos jogos entre eles são jogos muito pegados, jogos muito disputados, tiveram 3-1 pro Lens, 0-0, 2-2, tá vendo? Todos jogos muito pegados, aqui só que a gente teve uma disparidade aí do Lens, o Lens muito mais forte. Gosto muito da gente estar olhando aqui com um mercado de ambas marcam. Por quê? É um jogo de Copa, é um jogo onde só a vitória interessa, ambos os times estão focados nas Copas para poder ganhar um título aí ou chegar cada vez mais longe. Então, primeira diquinha, ambas marcam odd 1,83, fechou? Bom, 5 horas da tarde, ainda pela Copa da França, quartas de final, é isso mesmo, quartas de final, Olympique de Marseille recebe o Annecy, tá? O Annecy que é um time da segunda divisão da França, perdão, me perdoem, que chegou aí nas quartas de final da Copa da França. Então, o Marseille, segundo colocado da primeira divisão, recebe o Annecy, que é o 10º colocado da segunda divisão. Impressionante a campanha que vem fazendo esse time na Copa. Tá igualzinho a Cremonese na Copa da Itália, brigando ali, chegando na semifinal, tá bom? Bom, dados importantes que eu vou trazer aqui, cada um na sua prateleira. Marseille na primeira divisão e o Annecy na segunda, tá? O Marseille venceu 3 dos últimos 4 jogos, só perdeu pro Paris Saint-Germain na rodada passada e teve um under 3,5, menos de 3,5 gols em 6 dos últimos 8 jogos. Pro lado do Annecy, a gente tem um dupla chance batendo em 17 dos últimos 19 jogos e um menos de 3,5 batendo também em 3 dos últimos 4 jogos. Então, o bacana pra gente estar olhando aqui é o mercado de gols. É um jogo de Copa, uma vitória seca ou até uma prorrogação e um pênalti aí acaba classificando o time, tá? Então, vejo o Annecy vindo bem fechado mesmo, esperando o Marseille jogar. Então, vou estar buscando um mercado de under 3,5, menos de 3,5, odd 1,73, uma odd muito alta, tá? Pra mim tá bem desregulado aqui. É um jogo pra gols? Pode ser, pode não bater, mas pelo que tá configurando aí os bastidores e tudo, o Annecy fechadinho, o Olympique de Marseille tentando atacar, tentando buscar os gols aí, e um golzinho, 2 golzinhos já classifica, entendeu? Então, creio eu aí que é um jogo para under, fechou? Bom, saindo da França, vamos dar um pulinho na Inglaterra, que a gente tem 3 jogos pela Copa da Inglaterra, fechou? Temos o primeiro deles às 16h30, que é às 4h30 da tarde pela taça. O Burnley recebe o Fleetwood Town, tá? O Fleetwood Town, time da terceira divisão, tá na 11ª colocação da terceira divisão, viaja para jogar contra o Burnley, que é o líder e para mim já o campeão da Championship, o time que vai estar o ano que vem na Premier League, tá? Já tá disparado, ninguém mais pega eles, é um time que tá voando na Championship, que é na segunda divisão. Dados importantes, a mesma coisa,
cada um no seu patamar, tá? O Burnley teve um dupla chance em 19 dos últimos 20 jogos e ele marcou o primeiro em 6 das últimas 7 partidas. Já o Fleetwood Town na terceira divisão, ele venceu 5 dos últimos 6 jogos e ele marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 jogos, tá? Então bacana é o seguinte, dois times com ataques bem brocadores, ataques que fazem bastante gols. Média do Burnley 2, média do Fleetwood Town 1,60 e ambos os times sofrem poucos gols, tá? Se você a gente puxar aqui na segunda divisão, o Burnley falhou em marcar apenas em 10% e ficou sem sofrer gols 60%, ou seja, sofreu gols apenas em 40% dos jogos, fechou? Pra mim aqui o Burnley é super favorito, sim, muito favorito. O Fleetwood Town vai vir jogando tudo ou nada, mas por eu te falar, o Burnley já tá classificado para a primeira divisão, que pra mim já tá. Eu acho mesmo, eu vejo o Burnley focado e o Burnley vai vir com o time titular aí para poder buscar essa vitória, tá? Então vamos estar fazendo uma duplinha. Burnley classifica no mod 1.15 e também o under 3,5 gols pagando mod 1,44. Juntos os dois, oddzinha 1,62 o filezinho, fechou? 16h45, a gente tem o Manchester United recebendo o West Ham, tá? O Manchester United que acabou de ser campeão da FA Cup, a famosa FA ou Carabao Cup, chamem do nome que quiserem aí, tá? Porque juntou as duas competições. Foi campeão no domingo, tirou o jejum de títulos, o time estava de folga e o Ten Hag deu um depoimento dizendo que vai poupar alguns jogadores. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, tá? Pra estar apostando nessa odd seca de 1,62 do Manchester. Já vi que o De Gea pode ser que não jogue, vem o terceiro goleiro jogando, não joga Luke Shaw, não joga Fred, joga Casemiro, não joga Rashford, então entra com o Sancho. Então pode ser que venha aí com poucos titulares. Maguire na zaga, o Maguire não me passa nenhuma confiança. Então vamos ficar atento nisso, tá? Dados importantes da Premier League, que o Manchester é o terceiro colocado e o West Ham é o 16º. O Manchester teve um over 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos e ele venceu 8 dos últimos 10 jogos, tá? Isso com o time titular, lembrando que se ele poupar, muda totalmente. Já o West Ham, ele teve um dupla chance em 5 dos últimos 6 jogos, vem numa ascensão bacana e sofreu o primeiro gol em 3 dos últimos 4 e aí teve que correr atrás do resultado, tá? Ambos os times que vêm com um ataque acima de um gol por partida e uma defesa bem sólida, tá? A defesa de ambos os times vem suportando bastante quando jogam com outros ataques. Falharam em marcar em muito pouco. O Manchester não falhou em marcar em nenhum, meteu gol em todos os jogos. Já o West Ham falou em marcar em 30% dos seus jogos, tá? Pra mim, se o Manchester vier poupando poucos jogadores com o maior número de titulares possíveis, é essa vitória do Manchester, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês a classificação do Manchester no mod 1,30, por quê? Se ele vier com o time reserva, ou com o time misto, o West Ham vai ter uma postura um pouco melhor, que o West Ham vai jogar com o time titular, então vai ter uma postura um pouquinho melhor, vai ter a posse de bola e a tendência é essa odd subir cada vez mais. Então leva pro ao vivo e pega a classificação do United, fechou? Às 16h55, a gente tem o Sheffield United recebendo o Tottenham. Sheffield, vice-líder da Championship, que é a segunda divisão, recebe o Tottenham, que é o quarto colocado da primeira divisão. Jogo muito bacana, jogo aonde podemos ter aqui o favorito, que é o Tottenham, dando uma complicadinha, tá? Vai depender aqui também da postura do Sheffield, se o Sheffield vai poupar alguns jogadores ou não, e se o Tottenham vai poupar alguns jogadores ou não também, por se tratar da taça da Liga Inglesa, tá? Essa odd de 1,80 não me agrada, não gosto de pegar essa odd de 1,80 do Tottenham, tá? Dados importantes, o Sheffield na segunda divisão, ele marcou em 8 dos últimos 10 jogos e ele teve um over 2,5 em 4 dos últimos 5, fechou? E o Tottenham, ele marcou primeiro em 7 dos últimos 8 e ele teve um under, menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Jogo bacana, jogo interessante, com poucas vezes que se enfrentaram, tivemos um 4-0 pro Tottenham, 3-1 pro Tottenham e um 3-1 pro Sheffield. Então assim, pra mim, se o Tottenham poupar jogadores, o jogo fica mais difícil. Se o Tottenham vier com jogadores completos, aí tem uma grande vantagem pro Tottenham, tá? Mas vamos estar buscando aqui classificação do Tottenham, odd 1,40 e o over 1,5 gols, pra sair pelo menos 2 gols na partida, também pagando uma odd 1,22. Juntou as duas, uma odd 1,70, filezinho. Beleza, família? Bom, continuando na Inglaterra, mas mudando de competição, a gente tem a volta da Premier League. Temos dois joguinhos bacana. Primeiro, Arsenal e Everton se enfrentam. Que clássico, que confronto e que jogo pegado, tá? Por quê? Arsenal, líder do campeonato, e o Everton acabou de voltar para a zona de rebaixamento, é o 18º colocado. O Everton tá brigando ponto a ponto, jogo a jogo, para tentar espantar o fantasma do rebaixamento aí, para não cair para Championship, que é a segunda divisão, beleza? O Arsenal, como mandante, tem 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, tá? E como visitante tem a melhor campanha, perdeu apenas uma vez.
Outra coisa importante, o Everton, fora de casa como visitante, não tem conseguido bons resultados, tem apenas uma vitória no campeonato. Então isso liga um alerta aqui pra gente, por esse o motivo da odd tá 1,33 pra vitória do Arsenal, tá? O Arsenal vinha de 5 jogos, ele teve 3 tropeços, mas os últimos 2 se reencontrou com as vitórias, venceu e venceu bem o West Ham e Leicester, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas venceu bem o West Ham e o Leicester City, tá? É muito bacana aqui, o que vai me agradar bastante aqui da gente tá pegando, porque os últimos jogos entre eles são jogos de muitos under goals, tá? Tivemos um 1x0 pro Everton, 2x0 pro Arsenal, aí esse 5x1 que saiu fora aqui, tivemos um 2x1 e um 1x0. São jogos pegados por ser um clássico, um jogo muito amarrado, pelo Everton não estar numa fase muito boa, eu vejo ele fechadinho, buscando o contra-ataque, porque se ele abrir pro jogo, o Arsenal engole o time do Everton. Fechou, galera? Então, vamos estar buscando aqui o under 3,5, menos de 3,5 gols. Por quê? Tá pagando 1,40, essa odd tende a valorizar muito rápido se sair um gol com uma certa rapidez nesse jogo, tá? Então, se o Arsenal abre o placar, vai sair muito rápido esse under 3,5 valorizar. Mas eu já vejo o valor nessa odd 1,40, beleza? Logo depois, 5 da tarde, o Liverpool recebe o Wolverhampton, os famosos Lobos lá da Inglaterra, tá? Jogo válido também pela 25ª rodada do campeonato. Liverpool é o 7º colocado e o Wolverhampton é o 15º. Mais de 12 pontos aí de vantagem de um pelo outro. E o Liverpool, pra mim, eliminado da Champions League, não tem como, vai jogar no estádio do Bernabéu lá no Real Madrid, com 5-2 no primeiro jogo em casa. Tomou uma virada, abriu 2-0 e tomou um 5-2. Perdão. Eu vejo o Liverpool dando total e prioridades para a única competição que ele vai disputar, que é a Premier League. Se ele quer almejar alguma coisa de campeonato europeu, ele precisa vencer e precisa ganhar. E agora é a hora de vencer, não tem como, tá? Dados importantes para essa partida. O Liverpool, ele tem um dupla chance ao seu favor, tá? O Liverpool, dupla chance ao seu favor em 3 dos últimos 4 jogos e ele marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, tá? Até contra o Real, ele saiu na frente. Já o Wolverhampton é um time que sofre bastante gols, ele sofreu 8 gols nas últimas 10 partidas, só que ele teve um dupla chance em 3 dos últimos 4. Então assim, vamos ter aqui um time que geralmente sai bastante na frente, que é o Liverpool, contra uma defesa que sofre sempre o primeiro gol. Então não vou estar correndo, vou estar pegando aqui vitória do Liverpool nessa odd 1,50, porque eu vejo muito valor, até pelo momento de tudo e pela ascensão que o Liverpool está tendo. Então vai jogar, vai vir para cima e quer encostar aqui no Newcastle e quem sabe encostar no Tottenham e buscar essa última vaga aí da Champions League, beleza? Bom, saindo da Premier League, a gente tem a primeira semifinal da Copa do Rei da Espanha entre Osasuna e Athletic de Bilbao. Jogo primeiro, tá? Depois tem o jogo da volta na casa do Bilbao. Jogo muito bacana, jogo bem disputado, porque o Osasuna é o 8º colocado da La Liga e o Athletic de Bilbao é o 9º. Tá? Um atrás do outro ali, uma disputa muito acirrada entre eles. O Osasuna eu vejo numa fase muito boa, porém o Bilbao também vem bastante legal, tá? Dados legais desse confronto. O Osasuna, ele tem o over 1,5 gols em 6 dos últimos 8 jogos e o dupla chance em 9 dos últimos 11. E o Atlético de Bilbao tem um over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e ele sofreu o primeiro gol em 4 dos últimos 5 jogos. Ou seja, o Osasuna, um time que quando joga em casa ataca bastante, vai receber o Atlético de Bilbao, que tem sofrido bastante gols e geralmente sofrido o primeiro gol. Se a gente puxar aqui, ó, média de gols sofridos no campeonato, uma média de 1,30 sofrido e 1,30 feito. E aqui 0,90 sofrido, 0,90 feito. Então assim, são ambos os times que estão bem parelhos, com ataques que não produzem muitos e defesas que também não produzem muito e acabam sendo mais vazadas do que o normal, beleza? Então aqui pra mim, por ser um jogo de ida e volta, vejo o Osasuna tomando a iniciativa do jogo e o Bilbao um pouco mais recuado, estádio lotado, pressão da torcida, o Bilbao um pouco mais recuado, buscando ali, quem sabe, o Iker Muniain no ataque, junto com o Iñaki Williams, que vem jogando bastante. Esse Williams vem fazendo bastante gol no time do Bilbao, tá? Então atenção. Mas pra mim, mercado de under 3,5 me agrada muito, tá? Under 2,5, perdão, mod 1,50 é o filé, porque um golzinho aí do Atlético de Bilbao vai se fechar. E se o Osasuna fizer um gol também, não tem por que se abrir muito e leva essa vantagem única aí pro jogo de volta, beleza? Agora eu separei pra vocês aqui 2 joguinhos essas, porque as odds estão muito esmagadas, tá? Pela Libertadores, o jogo de volta da Libertadores, a gente tem o Huracan da Argentina recebendo o River Boston, tá? O Boston Rivers, que é do Uruguai. Primeiro jogo 0-0 entre eles, e aí tem o jogo de volta agora na Argentina. Pra mim, vitória do Huracan, não tem como fugir disso, até porque não adianta só o River ficar se defendendo, tá? O River vai ter que atacar um pouquinho, e o time do Huracan em casa é muito forte, a torcida empurra do começo ao fim do jogo, tá? Por que eu separei 2 jogos? Odd 1,35, vitória do Huracan. E logo depois
9h30 da noite a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Carabobo da Venezuela. Quem viu o primeiro jogo foi por pouco que o Galo não saiu com a vitória. Tava com o desfalque do Hulk que vinha com Covid, porém já tá recuperado. Hulk vai pro jogo, tem o retorno do seu principal artilheiro aí. Então essa vitória do Galo não tem como correr. Se der pra pegar até um -1 do Galo tem muito valor, tá? Que o time da Venezuela não é tão bom assim, beleza? Então faz uma duplinha aqui, Huracan pra vencer, junto com o Atlético Mineiro pra vencer, vai dar uma oddzinha 1,70 e vai estar o filezinho do boi, beleza família? Bom, como vocês sabem, quem me segue no Instagram, já clica aqui embaixo, me segue no Instagram, eu deixei a dica do dia lá hoje, e a dica do dia eu fiz na Forbet, a melhor casa de aposta nacional, depósito pro Pix, saco pro Pix, e era a melhor cotação do dia, pra gente pegou lá uma duplinha, tá? No Lyon pra ganhar, o Lyon já ganhou, já pagou, e a gente pegou uma duplinha também em Cremonese e Roma, pra ambos os times, um deles vencer, ou casa ou fora. Então, Cremonese venceu e saiu 2-1 aí, acabou batendo nossa duplinha lá na Forbet. Então clica no link, faz seu cadastro que o primeiro depósito de até R$300 tem o valor dobrado na conta de vocês na hora. Beleza, família? Tamo junto, fiquem com Deus. Só mais uma coisa, que diazinho de zebra hoje, hein? Pelo amor de Deus, a Juventus virou no final, Cremonese ganhou da Roma, o Leicester City perdeu do Blackburn, time da segunda divisão pela Copa da Inglaterra. Atenção, temos Copa do Brasil ainda à noite. Fiquem com Deus, aquele abraço, espero todo mundo lá no canal do Telegram. Aquele abraço, fui!